Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Que festa, hein? Quem combinou isso aí? Vocês? Quem combinou? Pastor Robson? Oh, que beleza. Ficamos devendo agora, né, irmão? Só arrumou uma dívida para nós agora. Agora vamos ter que ir lá em como chama? Sumaré, para pagar. E parabéns aí, viu, os irmãos de Sumaré. Que bênção. Glória a Deus por isso. Vamos aproveitar que a gente está de pé e vamos ler a Bíblia de pé hoje. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Hoje o sermão é sobre passos da verdadeira conversão. 3 passos da verdadeira conversão. Capítulo 1, versículo 26 de Lucas. Amém, irmãos? Diz assim o texto. Eu estou hoje com a NVI. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como poderá acontecer isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na sua velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, porque para Deus nada é impossível. Amém. Feche a sua Bíblia e feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Te louvamos porque sentimos o teu poder, a tua presença entre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador, pedimos que o Senhor abra o nosso coração para entender, receber a tua palavra. Venha, Senhor, a tua palavra até os nossos corações. Venha, Senhor, trazer a tua vontade sobre nós. O que o Senhor quer de nós essa manhã? O que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir, nos corrigir? Estamos abertos para receber a tua voz. E a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. E nós sabemos se é o Senhor que está falando conosco. Fale com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Fica a Bíblia aberta aí no texto. 3 passos da verdadeira conversão. Antigamente, no final do culto, no final do sermão, o pastor perguntava quem queria ser crente, né? Terminava a pregação e o pastor fazia aquela pergunta, né? Tem alguém aqui essa manhã ou essa noite e tal que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador?
né? E, ao levantar a mão, a pessoa que levantasse a mão, a pessoa estava confessando publicamente que, a partir daquele momento, era um crente. Era um crente. Então, na minha vez, né, eu fui à igreja a primeira vez na minha vida e gostei. Aí fui uns 4 domingos seguidos. Fui indo, como visitante. Aí o pessoal pegava o nome, na Assembleia de Deus pega o nome, apresenta, não sei o quê. Aí o pessoal pegava meu nome, apresentava, né? Fulano de tal, está aqui o César, ele é amigo do fulano, tal, enfim. E eu fui nessa forma aí. E aí, no final do culto, o pastor fazia uma pergunta: quem ali, aquela noite, gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? E desde o primeiro dia eu queria, mas aquilo que o pastor Roger falou agora sobre batismo, né? Eu entendi que eu achava que, bom, se eu receber Jesus, como é que vai ser? Depois, e no outro dia, como é que eu faço? Minha família e tudo mais. E aí, eu sabia que, por exemplo, se eu creio que, se eu morresse naquela semana, naqueles dias, estava tudo resolvido já. Porque dentro do meu coração o milagre já tinha acontecido, a transformação já estava acontecendo. Mas faltava dar o passo. E aí, lá para o 4º ou 5º domingo, eu estava decidido. No começo do culto eu já fui decidido. Eu fui para a igreja já pensando, quando o pastor perguntar quem quer ser crente, eu vou levantar a mão. Eu vou. Hoje vai ser o meu dia, eu vou. Era um dia 5 de maio de 96. E aí, o pastor pregou e tal. Não, nesse dia não foi nem o pastor que pregou, foi um presbítero. Mas ele pregou, e quando terminou a pregação, uma pregação boa, né, sobre salvação, e quando ele concluiu, ele perguntou: quem é que essa noite, né, gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Deu um sinal. E aí eu fiquei com medo. Aí na hora, eu fiquei assim: será que eu levanto a minha mão? Alguém já passou por isso? Levanta a mão aqui agora. Estou quase todo mundo. Aí eu falei: não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Não sei. Aí eu fiquei pensando assim: se alguém for, eu vou. Se alguém, porque ninguém ia, aí ele disse: se alguém for, eu vou, se alguém for, eu vou, se alguém for, eu vou. E uma senhora, ela já tinha uns 70 e poucos anos, foi, ela foi. E aí, quando ela foi, eu falei: agora eu vou. Aí eu levantei a mão e fui lá na frente para receber a oração, e chorando e tudo mais e tal. Hoje, a igreja, antigamente, ser crente era ser parecia um negócio de outro planeta, crente. Porque o crente não podia um monte de coisa, o crente, eu acho que isso foi uma das razões que demorei a tomar a decisão, porque eu jogava, enfim e tal. E aí, era mais complicado. Hoje, a igreja, ela está muito parecida com o mundo, a igreja da nossa época. E como resultado, a gente não vê muito, vê também, mas não vê com frequência, conversões que causam ruptura mesmo. Que a pessoa vem para a fé, porque eu já falei isso para vocês, no dia que eu me converti, na hora de ir embora, eu fui conversando com o rapaz, a gente lá andava tudo de bicicleta. E aí eu fui conversando com o rapaz que pegou para mim, a gente foi empurrando a bicicleta para poder conversar, e eu deixei combinado que se meu pai me expulsasse de casa, eu ia dormir na casa dele, alguns dias, até para ver o que eu ia fazer, porque meu pai não... E tal, e era isso, né? Ser crente era uma ruptura, era romper com coisas, com posições, com fé, com antiga, enfim, com magia, com tantas outras coisas. E como hoje a igreja
ela é muito mais parecida com o mundo, na minha opinião, do que era antes. Como resultado, a gente tem muitas adesões e poucas conversões, né? A pessoa vem vir na igreja, vai vindo e vai ficando e tal, e nunca fala assim: ó, pastor, como que eu faço? E aí, como é que é? E tal. Ou a pessoa vai ficando, ela vem e vai ficando. E gosta, vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e tal. E quando um dia alguém pergunta e fala: sou evangélico. Eu lembro que a primeira vez que a pessoa perguntou o que eu era, eu falei: eu não sei o que eu sou agora, porque eu estou indo numa igreja de crente e tal, não sei o quê. Então, adesões ao invés de conversão. E hoje eu queria estudar com você, baseado no texto que nós lemos de Maria, e eu queria que a gente estudasse junto sobre os passos de uma verdadeira conversão. E eu escolhi Maria porque eu acho, né, que não tem, muito embora toda vez que eu falo sobre Maria, eu tenho que falar, os evangélicos escanteiam Maria. Não sei exatamente porquê, mas pouco se fala sobre Maria na igreja de crente, porque parece que quando fala de Maria, os irmãos já arrepiam. O pastor vai falar sobre Maria. E eu acho que poucas histórias podem ser elucidadas nesse assunto de conversão, como a história de Maria. Então, vou deixar alguns pontos para a gente pensar, e o primeiro é o seguinte: o plano da salvação começa quando aceitamos receber Jesus dentro de nós. O plano da salvação começa quando nós aceitamos receber Jesus dentro da gente. Não aqui. Aqui. Porque aqui na cabeça, na mente, você faz um curso, você estuda, você vai para o YouTube, você está entendendo? E você consegue aprender um monte de coisas sobre Jesus. Mas o plano não começa quando você aceita Cristo aqui, mas aqui dentro de você. Quando a história com Maria começa, ela está levando a sua vida normal, ela é noiva. E como noiva faz o quê? Sonha, meu irmão. Noiva projeta, que dia que vai ser, como é que vai ser, quem eu vou convidar, quem eu não vou, quem vai entrar com não sei o quê, porque agora as coisas vão mudando, né? Então, agora quem vai entrar com placa, porque antigamente tinha placa. Antigamente era uma dama de honra, só. Aí depois, junto com a daminha, agora tem o noivinho, tem não sei o quê, não existia isso, pelo menos na minha região não existia nada disso aí. Então, alguém vai entrar com a placa 1, com a placa 2, com a placa 3, quem vai ser padrinho, quem vai ser madrinha, que música vai tocar, quem vai não sei o quê, quanto custa, o que a gente vai comer, qual vai ser a lembrancinha, isso é a cabeça de Maria, ela é noiva. Noiva esquenta a cabeça com essas coisas aí, né? Quanto vai custar, vamos fazer o orçamento e tudo mais e tal. Isso tudo mudou no dia que o anjo do Senhor visitou Maria. E ele visita Maria com uma saudação estranha. Ele diz assim: salve agraciada. Para quem conhece o texto original, essa palavra agraciada é uma palavra grega, que essa palavra em grego é charistos, e significa alcançada. Então o anjo chega e fala para ela assim: você foi alcançada. Salve agraciado, você foi alcançado. E aí, o versículo 29, vê aí, Maria ficou perturbada, né? E considerava em que saudação seria aquela, agraciada, alcançada. Né? Do que esse cara está falando? E aí, ela fica pensando, a versão que eu uso aqui fala perturbada, tentando entender que saudação é essa, do que o anjo está falando. Do nada vem um anjo na minha frente e fala que eu sou alcançada, e fala que eu sou agraciada. Então, vamos tentar entender isso aqui, sistematizando da seguinte forma. Na salvação, na redenção, o primeiro passo é sempre de Deus.
Na redenção, o primeiro passo é sempre de Deus. Existem outros passos. Você precisa responder a esse passo de Deus, por exemplo. Mas quem bate na porta sempre é Deus. E aqui Deus está batendo na porta de Maria, dizendo: você foi alcançada, você foi agraciada, você foi escolhida. Na redenção, o primeiro passo é de Deus. É Ele quem vem. É Ele quem abre o nosso coração para crer. É Ele que coloca no nosso coração o desejo de buscar. Ele é quem se apresenta. E nós somos agraciados. Somos alcançados. Nós, como Maria, ouvimos o salve agraciados. Você foi alcançado, você foi escolhido, você foi um indicado, é com você agora. Na teologia, existe uma discussão que tem 500 anos, sobre se o homem tem ou não tem participação na redenção. Claro que não, quem salva é Deus, quem salva é o Salvador. Só que o homem, ele pode aceitar ou rejeitar. E o problema é que um time fala assim: não, o homem não pode fazer nada. O outro time fala: não, o homem tem que fazer tudo. A Bíblia, a mesma Bíblia que fala da eleição, a eleição é uma doutrina bíblica. A Bíblia que fala da eleição também fala a respeito de que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, qual o conselho? Não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Então, primeiro, o plano da salvação começa quando nós aceitamos receber Jesus dentro de nós. Então, na redenção, o primeiro passo é de Deus. Ele é quem vem, Ele quem apresenta, quem se apresenta, é Ele quem chama, é Ele quem diz: salve agraciado, você foi alcançado. E nós somos esses que foram alcançados, nós somos esses que foram agraciados. Existe, isso não dá para contar em tempo, tá? Eu estou falando de algo espiritual, mas existe, antes da conversão, antes do aceite por parte do pecador, antes do eu quero, antes do eu me rendo, antes do eu aceito, antes do eu me entrego, antes do joelho dobrar, antes do joelho tocar no chão, antes da lágrima rolar, existe um milagre que é Deus quem faz. Jesus está na cruz. De cada um dos lados de Jesus, um bandido. Em Mateus diz que cada bandido estava zombando de Jesus pela manhã. E em algum momento, o temor de Deus caiu sobre eles. Um deles se abriu para esse temor de Deus. E quando o outro continuou zombando, esse que foi alcançado por esse temor, eu não sei o versículo agora, não estou com esse texto na cabeça, mas deve ser Lucas 23, 38, por ali, alguma coisa assim. Pode ser que eu esteja errado nos versículos, aliás, como sempre eu erro, mas é por ali. E aí, quando o temor de Deus cai sobre eles, como a gente percebe isso? Quando um continua a zombaria, que começou de manhã pelos dois, o outro olha para ele e diz assim: você não teme a Deus? Você não teme Deus? Estando sob a mesma sentença? Que versículo é esse? 40. Porém, o outro repreendia, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha, veja esse texto e perceba que de manhã os dois estavam xingando e zombando de Jesus, agora só tem um, e o outro que não zomba, o temor de Deus está sobre ele, porque quando o companheiro continua a zombaria, ele olha para o companheiro e fala assim: você está louco? Você não teme Deus? Você não está sentindo? Você não está percebendo? Quer dizer, antes do aceite, e o aceite aqui, o aceitar aqui, é quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele está se abrindo para Jesus. Mas antes desse aceite, né, de Cristo, sobre Cristo, está o temor de Deus. E o temor vem de Deus.
Deus é quem coloca. Por exemplo, você começa na fé. Você começa na fé. E daqui a pouco, o temor de Deus vem sobre o seu coração. E aí você começa a perceber que a sua vida, em algum momento, em alguma situação, é incompatível com aquilo que você está vivendo, que você está crendo. Esse é o temor de Deus. Esse é o temor de Deus. E é esse temor de Deus que nos faz dar o passo em direção a Jesus. Então, Deus te alcança, Deus te agracia. E você aceita. Você abre a porta. Deus bate na porta e você abre a porta. É assim que começa. É assim que começa. Né? Não pense nos contratempos ainda, porque virão contratempos. Mas é assim que começa a jornada da fé. Salve a agraciada. Agraciada eu? Como é isso? Do que o senhor está falando? Então, agraciada, você foi alcançada. Você foi escolhida. E aí, a Maria fica pensando no que seria aquela saudação, e na sequência vem a proposta: Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus, e você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. Então, primeiro, o plano da salvação começa quando aceitamos receber Jesus dentro de nós. É assim que começa a jornada da fé. Você aceita receber Deus dentro de você. Depois, isso vai transbordar depois, mas primeiro começa com você recebendo Deus dentro de você. Você acolhendo Deus dentro de si. E esse dentro não é intelectualmente. Se você voltasse lá no primeiro culto que eu estou falando que eu fui, ou o primeiro culto que você participou, a primeira vez que você foi exposto à mensagem da cruz, e terminando o culto, se viesse alguém lá e falasse assim, então, foi o seu primeiro culto, e aí, o que você entende sobre Trindade? Você vai falar, eu não sou novo nisso, comecei faz 2 horas, não estou sabendo. Não, mas o que você entende sobre o cânon do Novo Testamento? Eu nem sei o que é isso. Cânon eu sei é do PVC, do Tigre. Entendeu? Então, é assim que começa a jornada da fé. Você aceita receber Deus dentro de você. E esse dentro não é dentro intelectualmente, não é aqui, é aqui. Você foi agraciado, agraciada, alcançado, alcançada, e isso não acontece no intelecto, mas acontece na nossa alma. Na nossa alma. Maria aceitou receber Jesus. E o receber Jesus dela era literalmente que ela ficou grávida. Inicialmente, pensa assim, vamos dizer que esse encontro de Maria com o anjo foi enquanto ela estava limpando a casa. Eu não sei, a Bíblia não diz. Eu estou fazendo aqui uma conjectura. Vamos dizer que ela está sozinha, limpando a casa, varrendo, sei lá o quê, passando pano, coisa que o valha, e aí chega o anjo Gabriel. Beleza. E vamos dizer que essa experiência com o anjo durasse 10 minutos. 15 minutos. A Bíblia fala aqui de uma forma bem resumida, não tem como a gente ter uma ideia de quanto tempo foi. Né? Vamos dizer que durou 10 minutos. E se meia hora depois do evento, se você visse Maria, ela ia estar normal. Ela ficou grávida, sobrenaturalmente. Jesus, e aí eu estou falando literalmente, já está dentro dela. A semente já está sendo gerada. A encarnação já começou a acontecer. O processo da encarnação, que vai culminar no menino Jesus nascendo, na manjedoura, lá em Belém, da Judéia, isso já começou, o processo começou. Mas, inicialmente, tudo fica normal, porque ninguém percebe. Ah, tá. Vamos atender. Inicialmente, por exemplo, você fica grávida agora, hoje, você está grávida, por exemplo. Você descobre, primeiro você não descobre no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem, às vezes segunda, terceira semana, quarta semana, não sei. Mas o que eu estou tentando mostrar é que, inicialmente, a pessoa olha para você e está tudo normal. Olha para você e está tudo normal. Mas lá dentro,
Está acontecendo 1 milhão de reações que eu não sei, eu não tenho competência técnica para falar sobre essas reações, mas mudanças, transformações, duplicações, multiplicações de células, está tudo acontecendo ali dentro. Mas quem olha para Maria, ela está lá limpando a casa. No outro dia ela vai à padaria, tudo bem, seu Zé, eu queria tantos pães. E está tudo funcionando. O que eu estou mostrando aqui é que nesses 3 passos, eu estou no primeiro, né? O plano da salvação começa quando a gente aceita Jesus dentro da gente. É que se Jesus não for gerado internamente, primeiro, vai ser muito difícil ele nascer realmente. Se você apenas gostar de uma igreja, se você apenas gostar de um pregador, se você gostar de um grupo de música evangélica, se você gostar dos compromissos da igreja evangélica, da missão da igreja evangélica, eles são altruístas, eu vou seguir, eu vou dar dízimos e ofertas, eu quero me envolver. Ok, tudo bem, vocês também são bem-vindos assim. Mas se Jesus não nasce dentro de você, é muito difícil, se ele não é gerado lá dentro. Se ele não é gerado, ele não vai nascer. E se ele não nascer, não vai ter conversão, vai ter uma adesão. É alguém que está junto com a igreja, vota quando a igreja vai votar. Você pode ser consagrado a ministérios da igreja, você pode ser eleito para cargos eclesiásticos na comunidade, você pode ser querido pelo pastor, os obreiros, e todo mundo, ele é legal, nossa, quando ele pega, ele limpa, ele ajuda, ele carrega, ele trabalha, sem ele fica difícil, porque na música ele toca para caramba, e ela fala, e ele ora, e ele não sei, mas se Jesus não for gerado dentro, não nasce. E se ele não nasce, não tem conversão, tem adesão, ou seja, a conversão começa quando você dá o aceite para a proposta de Deus. E a proposta de Deus é o seguinte: o Senhor te cobrirá e Jesus vai nascer dentro de você. E se isso não for, se não for desse jeito, aí nós não estamos falando de conversão, a gente está falando de adesão, de alguém que entendeu que a nossa missão é importante, que a gente cuida dos pobres, que a gente evangeliza na rua, que a gente cuida de quem precisa, que a gente ama os menos favorecidos, blá, 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 blá. Segunda questão da conversão. Quem recebe Jesus precisa carregá-lo cumprindo a palavra. Quem recebe Jesus precisa carregá-lo cumprindo a palavra. Inicialmente, pensa Maria lá, em 10 minutos, ela conversa com o anjo, 10 minutos. Aconteceu o sobrenatural, pá! A semente está dentro dela de forma sobrenatural. Beleza. Inicialmente é uma sementinha. Milímetros dos milímetros, eu não sei, não é milímetros, mini milímetros. Dias atrás eu entrevistei uma irmã em Cristo, que ela é do movimento Pro Vida, e ela tem um dos grandes, são mais de 20 mil pessoas atendidas que estavam pensando em abortar e decidiram não abortar graças a esse trabalho e esse ministério. E aí ela me levou um nenenzinho de, sei lá que material é aquele, feito de, é tipo um silicone, assim, mas parece muito a pele humana. Eu podia mostrar, mas como eu não trouxe minha bolsa, ficou na minha sala lá em cima, está dentro da minha bolsa, eu podia mostrar. De 10 semanas, né? 10 semanas. É desse tamanhozinho assim, de 10 semanas. Ela falou, um bebê de 10 semanas é isso aqui. E aí ela mostra, porque quando a pessoa vai, então eu vou abortar, não sei o que, ela pega e joga, põe na mão da mulher. Aí a mulher pega, ela fala, isso, então. E ela tem vários tamanhos, tem de tantos em tantos, tem até uns desse tamanho assim, que falou, isso aqui passou de 7 meses. E aí, eu peguei aí, primeiro toque, você pega e fala, meu Deus, primeiro formato, está tudo formadinho e tal, mas isso com 10 semanas, mas no primeiro dia, e no segundo dia? Tem até uma discussão sobre quando é que começa a vida, se a vida começa na concepção, não sei como, enfim, que eu não quero entrar nesse pormenor aí, mas é assim que começa a jornada da fé. Quem recebe Jesus
precisa carregá-lo cumprindo a palavra. No começo é uma sementinha pequena, imperceptível. Você olha, está com o mesmo jeito, mesmo corte de cabelo, mesma roupa, mesmo bom dia, boa tarde, boa noite, a mesma situação. Inicialmente é assim, mas lá dentro, Cristo está sendo gerado. E a partir desse momento que Cristo está sendo gerado, a partir desse momento, onde... Ah, você pegou para mim? Ah, obrigado. Está aqui, não sei se dá para vocês verem, está vendo? Esse aqui é de 10 semanas, ó. É o tamanho real. Ó, quem quiser vir pegar, está aqui. Também. Obrigado, Júnior. Mas, imperceptível, mas lá dentro, Cristo está sendo gerado, e a partir de agora, menor do que esse aqui, e a partir de agora, onde Maria for, Jesus já está com ela. Onde Maria entra, Jesus está com ela, e cada vez maior. E cada vez maior, e cada vez maior, e vai chegar um momento em que não vai dar mais para esconder, e vai chegar um momento que não dá mais para disfarçar, e vai chegar um momento que todo mundo vai olhar para ela e falar assim, nossa, e aí? Porque no caso da Maria, inclusive, ela era solteira. Tem também essa questão do contratempo. Conforme o tempo for passando, ele vai estar maior, e cada vez será mais perceptível, e mais difícil de esconder. E essa, meus irmãos, é a parte onde nossa agenda muda. Esse é o momento onde nossa agenda muda. Porque Maria, como eu disse agora há pouco, tinha uma agenda de noiva. Eu já preguei sobre isso, não vou repetir. Mas Maria tinha uma agenda de noiva. Então, ela tinha uma agenda antes e outra depois de receber Jesus. Antes, o que enche o tempo dela? O casamento, a lista, os convidados, quem vai tocar, quem não vai, quem vai entrar, quem vai sair, o que vai comer, quanto é que custa, que salão, e que roupa, e que cor, e o convite, e tudo mais. Isso antes. E onde eu vou morar, e a casa, e os móveis, e a cor, e a lua de mel, e no Mediterrâneo, e no mar, isso é antes. Aí chega o anjo Gabriel e apresenta Jesus, e Jesus agora está dentro dela. E depois? Bom, depois não tem festa. Não tem quem entra, quem come, a comida, o que vai ter, como é que vai funcionar, quem que vai entrar com bandeira, com placa, sei lá com o quê. Não tem. Agora tem gravidez, julgamento das pessoas. Que quando Jesus está dentro da gente começa a ser julgado pelas pessoas. Tem julgamento. No lugar de viagem para o Mediterrâneo, tem a fuga para o Egito. No lugar de lua de mel, tem fugir, porque senão o Herodes está vindo aí, o pessoal do Herodes está vindo aí, os soldados e tal. A ideia é que, conforme o tempo vai passando, e o Jesus que foi plantado, bem pequenininho, dentro do seu coração, vai crescendo, vai sendo mais difícil disfarçar. Primeira vez que na igreja evangélica, o pastor pregando, eu não conseguia, eu queria chorar. Eu falei, meu Deus, eu estou querendo chorar. Por que eu quero chorar? E aí você vai ali, né, disfarçando ali e tal, né, tentando não deixar rolar a lágrima, e tentando lidar com aquilo, porque eu sou homem, porque eu sou o bichão aí no mundo, eu sou o cara, porque e tal, e aí você vai tentando, até que chega uma hora que não dá para disfarçar. Você vai chorar, você vai dobrar joelho, você vai levantar a mão, você vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Você vai dizer, Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu sou teu, eu sou tua,
sua. Eu me rendo, eu me entrego. Na hora do louvor, no começo, o pessoal fica em pé, você fica ali, você fica mão no bolso, aí você não quer levantar, e daqui a pouco você levanta, e daqui a pouco, um lá com a mão levantada chorando, o outro também, você não, e você está ali, olha para as pessoas, e no outro domingo, ao invés de olhar para as pessoas, você olha para a tela e tenta aprender a letra, e daqui a pouco você já sabe a letra, e daqui a pouco você fecha o olho, mas não levanta a mão, e daqui a pouco você fecha o olho e levanta a mão, e daqui a pouco você fecha o olho, levanta a mão e chora, e daqui a pouco você fecha o olho, levanta a mão, chora e ora, e dobra o joelho, e Cristo vai crescendo, e cada vez vai ficando mais perceptível, e cada vez mais, quando a pessoa olha para você e diz: o que é que está acontecendo? Você não era assim, você está sendo mudada, você é outra pessoa. Esse é o papel da conversão na vida do crente. É uma agenda antes e outra depois. É uma reação antes e outra depois. E conforme vai crescendo e crescendo, vai ficando mais difícil esconder. E lá vai Maria barriguda agora, em direção a Belém. Ela não sabia. Eu acho que ela não manjava do esquema. Ela não sabia. Mas ela vai lá para cumprir uma profecia de Miqueias 5. Porque lá em Miqueias está dizendo: e tu, Belém Efrata, posto que é menor entre as menores de Judá, de ti sairá o Salvador, o Redentor e tal. Ela não manja. Ela é só uma mocinha que foi agraciada, que foi alcançada. Mas ela está cumprindo profecias. Ela vai levando Jesus, cumprindo profecias. A profecia de Miqueias que diz que o Salvador nasceria de Belém. A segunda etapa da conversão é que quem recebe Jesus precisa carregá-lo para cumprir a palavra. Quem recebe Jesus precisa levar Jesus dentro de si, de forma cada vez mais perceptível aos olhos das pessoas. Na primeira semana não, na segunda não, na terceira o pessoal da firma começa a perguntar: não, mas você como é isso de igreja? Também não sei e tal. Mas chega um momento em que quem olhar, sabe. Quem olhar vai olhar e vai falar assim: tem alguma coisa. E Maria está nesse momento, barriguda, 9 meses. A Bíblia diz, aí já é o capítulo 2, mas a gente não vai ler por causa do tempo. A Bíblia diz que, cumprindo-se os dias de dar à luz, houve um recenseamento, e por conta da ordem do rei, ela teve que ir até a Judéia, uma viagem longa. Ela não sabe, mas ela está indo lá para cumprir a profecia que diz que o Salvador nasceria de Belém. Herodes, soldados, todos apostos, de olho aberto, prontos para matar Jesus, e Deus que é fantástico. Esse é fantástico em Deus. Enquanto Herodes, desesperado, falando com os magos que vieram do Oriente, mandando soldados, assinando decreto, dizendo tal. Enquanto tudo isso está preparado, o mundo que odeia Cristo, preparado para matá-lo assim que ele surgir. E aí, qual é a profecia? O Herodes não manja de Bíblia, mas qual é a profecia? Jerusalém? Ele falou: não, é em Belém. Ele falou: então, em Belém, vamos procurar em Belém. Então, enquanto isso, lá está Maria, com 9 meses, e lá está indo Jesus escondidinho, dentro do útero de Maria. Quem ia perceber? Quem ia saber? As barricadas, as blitz, os soldados, as pessoas. E aí está lá uma camponesa, uma garota, com a barriga grande, indo para o... E você está indo para onde? Não, estou indo para o alistamento. Está aqui meu nome, meu marido é de Belém, e eu tenho que ir a Belém, porque eu nem queria, mas estou de 9 meses, mas é a lei, então tal. E esse pessoal? Não, essa é só mais um que está vindo para o alistamento. E lá vai Jesus, no último santo dos santos, o útero de Maria. A última arca da aliança, o último receptáculo, o último aconchego que recebeu o Cristo, ali na sua encarnação, o útero de uma jovem camponesa. E quando ela chega, ela percebe o que a gente vai perceber conforme Jesus vai nascendo. E lá, ninguém oferece hospedagem. Talvez a desculpa é muito boa. Não, mas ela está grávida, a nossa hospedagem não está preparada para receber.
e tal, nossa, mas ela é difícil e tal. E aí a gente se depara com essa realidade, conforme Jesus é ficando perceptível, as portas vão se fechando para nós, na sociedade. Amizades, no trabalho, no emprego, portas se fechando na cara. Isso é Lucas capítulo 2, versículo 7. Ela deu à luz o seu filho primogênito e o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Manjedoura é uma tábua com um buraco assim, onde o boi lambe o sal, lambe a ração. E o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Ninguém oferece hospedagem. E vai se acostumando, viu, irmão? Porque é assim mesmo. Se você está querendo andar com Cristo, esse é o padrão. Receber Jesus é uma bênção. Uma bênção que nem dependeu de você. Você foi apenas alcançado, agraciado. Mas carregá-lo é um privilégio que depende da sua disponibilidade, que depende do seu sim. Levar Jesus e andar com Jesus, essa é a nossa missão. Então, primeiro, o plano da salvação começa quando aceitamos receber Jesus em nós. E segundo, quem recebe Jesus precisa carregá-lo cumprindo a palavra. E terceiro, para a gente concluir, sobre a verdadeira conversão, o terceiro passo é entregar Jesus para outras pessoas. O plano se conclui quando nós entregamos Jesus para outros. Veja, aqui eu estou falando desse segundo ponto, carregar Jesus para cumprir a palavra, no caso ela estava levando no ventre, mas para esse terceiro ponto, que é entregar Jesus para outros, entre o segundo estágio e o terceiro, existe um hiato de 33 anos. Eu queria ter tempo aqui, não tenho. E vou respeitar o Dia dos Pais, vocês vão almoçar com os pais de vocês, quem tem pai, não é o meu caso mais, mas é uma data maravilhosa. Então vamos para frente. Adianta no tempo 33 anos, que eu queria fazer isso em 15 minutos, não tenho. Quando Jesus morreu, Maria estava em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém. E quando Jesus morreu, ela estava lá. Ela é mãe. Não dá para saber se ela sempre andou com Jesus. Parece que sim. Mas seguramente, na última viagem de Jesus, da Galiléia para a Judéia, Jesus era galileu, era nortista, a Galiléia no norte. Jesus era do interior. E quando ele desce para o sul, quando ele vai para Jerusalém, Maria estava com ele. E Maria estava com ele quando ele morreu. Em João. Em João capítulo 19, versículo 25, diz assim: e no pé da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu como sua família. O terceiro passo é entregar Jesus aos outros, e quando Jesus estava em Jerusalém para morrer, Maria estava lá. Quando Jesus morreu, ela estava lá. Ela sabia. É uma ilação minha se eu disser que ela sabia ou não, porque a Bíblia não diz. Ela concordava, ou mudando aqui o tempo verbal, ela soube, ela concordou, ela teve essa noção. Como foi? Porque Maria conheceu Jesus mais que ninguém, da forma que ninguém conheceu. E como será que foi a última conversa entre eles, antes de ser preso? Porque essas coisas que eu estou perguntando, se ela sabia, se ela concordou, se ela tinha noção,
Se eu perguntar sobre Jesus, a resposta é óbvia. Ele sabia? Ele tinha noção? Ele concordou? Sim. Mas ela sabia. Como foi a última conversa entre eles, como mãe e filho? Como ele se despediu? O que ele falou para ela? Será que ela estava hospedada na casa de Marta, Maria e Lázaro, junto com Jesus? Porque Jesus estava hospedado lá. Quando foi morto, a base dele, ele dormia à noite ali. Será que houve um abraço? Será que teve um beijo? Um último cafuné daqueles que só mãe sabe fazer? Que a esposa faz, é gostoso, mas não é igual a mãe. Será que houve um último toque no rosto de Jesus? Um último beijo, um último abraço? Eu não sei. Mas eu sei que quando Jesus foi preso, ninguém sentiu como Maria. Ela era mãe dele. E agora, no capítulo 19, versículo 24, no pé da cruz, Maria descobre que existe um plano maior do que ter gerado Jesus dentro dela, ter recebido Jesus dentro dela. Existe um plano maior do que levar Jesus no útero até chegar no lugar da profecia. Agora existe um plano maior porque ele precisa ir. Ele precisa ser preso. Ele precisa ser acusado. Ele precisa ser condenado. Ele precisa ser morto. E no pé da cruz, enquanto essa sentença é cumprida, está Maria. E no pé da cruz nasce uma nova finalidade para Maria: cuidar de João. E João cuidar dela. É interessante que a palavra João, do hebraico Yohanan, do grego Ioannes, e esse nome significa Jeová é o doador. Aleluia. E ali no pé da cruz, nasce uma nova finalidade. Maria, esse agora é teu filho. O que mãe faz com o filho? A carreira cristã, irmãos, se completa. Não quando a gente aceita Cristo como Salvador apenas. Pastor, mas se eu aceitar Cristo e morrer no outro dia, está salvo. Mas eu não estou falando de salvação, estou falando da carreira cristã. A carreira cristã se completa, não quando a gente aceita, não quando a gente carrega Jesus, mas quando nós chegamos no nível de entregar Jesus aos outros. Quando a gente chega no nível de maturidade, de crescimento, de desprendimento, de fé, de entregarmos Jesus a outras pessoas. A carreira cristã se completa quando passamos a cuidar daqueles que estão nos pés da cruz. Quando a gente passa a cuidar de outras pessoas. A fazer o que Jesus nos ensinou para outras pessoas. Tem gente que vai morrer e não vai ter ninguém no céu por sua causa. Por quê? Porque você não cumpriu esse último passo. Uma pergunta para você, irmão, irmã. Haverá alguém no céu por sua causa? Haverá alguém no céu porque você cuidou? Porque você levou Jesus? Porque você apresentou Cristo? Tem alguém aqui agora ouvindo essa mensagem que está aqui ouvindo porque você foi um canal de Deus? Ou em outra igreja, meu negócio não é bairrista, e vocês sabem, mas tem alguém no reino agora que é crente por tua causa. Eu tenho uma lista boa para apresentar para vocês. Eu não tenho tempo.
Mas enquanto eu estou pregando aqui, outros estão pregando que eu ganhei para Jesus. Essa noite, outros pregarão que eu preguei para eles, e batizei eles, levei o Evangelho. A carreira cristã se completa quando nós entregamos Jesus aos outros, se completa quando passamos a cuidar daqueles que estão conosco nos pés da cruz, quando a gente vira pai de alguém, mãe de alguém. Eu estou falando espiritualmente, vocês me entendem? Eu estou falando espiritualmente. Receber Jesus em nós, primeiro passo, dentro de nós, não aqui, dentro de nós. Segundo, caminhar levando Jesus para outros lugares aonde Deus mandar. Não aqui dentro. E por último, entregar Jesus e cuidar daqueles que estão aos pés da cruz. Em que estágio você se encontra? Em que estágio você se encontra? Pastor, eu falta esse último aí para mim. Que bom, temos tempo. Temos tempo. Você tem a semana inteira para evangelizar e falar de Jesus para alguém. Domingo que vem, não vem sozinho não. Traz alguém para ouvir a palavra. Convida alguém, igual te fizeram com você. Faça com outros o que fizeram com você. Funcionou para você. E por isso, enquanto eu estou pregando aqui, tem gente chorando. Funcionou. Então também vai funcionar de você para outra pessoa. O método é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Mas não pode terminar em você como um fim último. Aí você recebe Jesus e agora o negócio é ser rico, é prosperar, é comprar casa em praia, é carro não sei o quê, a marca tal, é a moto Y, é o relógio X, é o celular do último modelo, porque Deus é comigo, porque Deus está comigo e ninguém pode me deter. Larga de besteira. A fé cristã não tem nada a ver com bens, com dinheiro. Não tem nada a ver com isso. A fé cristã é você receber Jesus dentro de você, receber. Você caminhou com Jesus até chegar um momento que era impossível disfarçar. Andei. E aí todo mundo olhava para você e via, aconteceu. Então agora tem o último passo. Você precisa cuidar das outras pessoas. Você precisa ser o que Maria foi no pé da cruz. Maria, eis aí teu filho. Faz com ele. Faz com ele também. Faz com ele o que você sabe fazer. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, curvem a cabeça. Chegou o momento do ofertório. Feche seus olhos.